Oi, gente, boa noite, boa noite. Nós estamos aqui juntos novamente no nosso encontro aqui no Plasticast, que é o podcast com 3 cirurgiões plásticos, para a gente falar sobre beleza, sobre tudo que te interessa, sobre harmonia. E hoje o assunto é extremamente interessante. Primeiro, vamos falar uma boa noite para os nossos amigos, doutores, doutor Nívio, doutor Pinotti, como vocês estão? Boa noite, doutora. Boa noite, doutora. É um prazer estar aqui de novo. E vamos em frente. Boa noite, doutor Elódia. Boa noite, doutor Nívio. Boa noite a todos que estão nos vendo hoje. Queria destacar a elegância dos colegas, né? Doutor Elódia, doutor Pinotti. É um Doutor prazer, Nívio. né? Gente, a gente estava conversando que tem um estudo que diz que quando você faz uma lipoaspiração, o cirurgião faz uma lipoaspiração, equivale a correr. Como é que foi, doutor Pinotti, que você falou? É um cirurgião plástico que faz uma lipoaspiração de, em média, 3 horas. Ele pede o mesmo que se ele estivesse correndo 5 quilômetros. Então, você correu hoje, doutor Nívio? Hoje eu corri, então. Você 5 correu? quilômetros. 5 quilômetros. E doutor Pinotti, É. você correu quanto? Hoje eu corri 10, 10 então. quilômetros. Hoje eu não corri, então estou no prejuízo, hein? Não, Hoje- tá bem. Você que vai falar mais hoje ainda, É, né? Que a Estamos gente vai aqui. tocar na cirurgia, que a doutora Elódia é expert. É, hoje eu fiz só 2 cirurgias, mas não teve lipo, não. Então, hoje é uma cirurgia que, assim, é fantástica. A gente vai falar sobre face, gente. Então, são várias cirurgias. A face tem vários procedimentos, várias cirurgias. Eu sou apaixonada por procedimentos e cirurgias em face. E a gente vai falar muito sobre esse assunto que é... Nossa, a gente ama, né? Cirurgião plástico ama lidar com face porque é o cartão de visita, o rosto, né? E você consegue elevar muito a autoestima da paciente através dos procedimentos estéticos e cirúrgicos na face, não é? Sim. O que é importante de relatar também é que assim, a face, como ela tem vários elementos, né? A gente vai tratar também do nariz, mas também principalmente na parte dos olhos, do rosto, tem a orelha. Mas tem hoje tem componentes que nós conseguimos tratar sem fazer a necessidade de cirurgia plástica também, Sim. que a gente também vai abordar. Mas a plástica da face é uma cirurgia muito linda, né? É uma cirurgia que quando a gente faz, tem aquele orgulho de ver que realmente você devolve para o paciente aquela naturalidade, aquela sensação de se sentir bem. Né, doutor Pinotti? Eu acredito que esse é o nosso objetivo. Sim, e para agregar a tudo isso aí, hoje a gente vai trazer algumas imagens, né? Sim. Mostrando o que acontece com a face, com o passar dos anos, né? Mostrar um pouquinho da anatomia e o que a gente precisa fazer nas cirurgias, né? Para devolver a estrutura que ficou mais flácida, mais frágil, né? E foi caindo aos pouquinhos, né? Sim, o objetivo da cirurgia de face, os procedimentos são para devolver a beleza e naturalidade. Às vezes a gente vai perdendo um pouco, com certeza, né, com o envelhecimento, as estruturas vão caindo. Então a gente vai começar a falar sobre todas as estruturas do rosto para vocês terem uma noção do que a gente pode intervir e como intervir para ter um resultado mais harmônico e natural. Vamos passar a primeira imagem aí e a gente vai falando, tá, gente? Começar a falar sobre... esse aqui é um rosto, né? Uma figura do Netter, que é um livro de anatomia que nós seguimos. E a gente pode ver, é claro que a gente não vai dar aula de anatomia aqui não, né? Mas para ver a complexidade das estruturas de rosto, a gente vê em vermelho os músculos, a gente vê os nervos, as artérias e a estrutura óssea, as aponeuroses. Vocês querem falar alguma coisinha assim que vocês notam aí que pode ser importante para depois a gente conversar com isso? Acho que tinha uma outra foto, né? Tem. Tinha Vamos passado. só falar dessa daqui, que tem o músculo que em volta dos olhos. Vocês podem ver que é um músculo redondo, que a gente vai tratar esse tipo de músculo. E em volta dos lábios também. Né? Que são os músculos... Vou aproveitar aqui. Então, primeira coisa, cirurgia de face tem que ser com cirurgião plástico. Né? Você vê que tem várias estruturas importantes aí. E nessa foto, acho que a gente realça bem a glândula parótida, né? Que é essa daqui. E atrás da glândula parótida é da onde saem os nervos faciais, né? E esse é o grande perigo dessa cirurgia de face. Por isso que cirurgia plástica tem que ser feita com cirurgião plástico. Você tem que saber muito bem toda essa anatomia para você não causar nenhum malefício para o paciente, né?
Acho que é importante falar isso para a pessoa ter uma noção desse perigo, que aquele buraquinho que tem ali, dá para ver, mostra ali, doutor Pinotti, onde é o meu ato auditivo aí, que é onde fica a orelha. Então, embaixo, logo embaixo, a gente vê o nervo facial atrás da glândula parótida, e aí ele se ramifica para o rosto todo, ele faz um leque no rosto. E tem alguns lugares... Legal. É o famoso, né, que a gente faz assim, né? Isso, é o leque. E a gente sabe que esse nervo, nessa região, é um nervo que, se for lesado, pode causar paralisia facial. E a gente sabe que as terminações nervosas, os pontinhos, né, como se fossem os pontinhos do dedo que a gente está mostrando aí, eles ficam mais superficiais. Então, algum procedimento aqui, em volta do lábio, em volta do olho, nessa região aqui, assim, pode trazer riscos. E fora vários outros, você vê essas musculaturas muito fininhas, você vê o rosto, a complexidade que tem. Então, realmente, tem que ter um conhecimento muito profundo para se mexer em rosto. Por isso que o cirurgião plástico, ele tem esse conhecimento. Nós somos cirurgiões gerais, em primeiro lugar, a gente estudou anatomia. E a gente tem essa base mesmo, porque às vezes você acha que alguma coisinha muito simples, um preenchimento, algumas suturinha, alguma cirurgia mais superficial, dependendo do local, ela pode trazer consequências maiores. Verdade. Você quer falar mais alguma coisinha desse slide ou a gente passa? Não, é que assim, acho que é interessante a gente relacionar, quando foi falado, justamente que as estruturas da face, com o tempo, elas vão envelhecendo num conjunto. Muitas vezes pensava que envelhecia só a pele, né? Então, se puxasse só a pele, já resolveria. Hoje nós vemos que a complexidade do rosto envolve você ter um tratamento que vai trabalhar em todas as camadas. Desde a parte que nós sabemos da pele, mas também da parte que está abaixo da pele, que é onde nós chamamos de aponeurose, que é aquele tecido que vai juntar, então, os músculos no rosto. E nós temos que trabalhar também esses músculos dessa forma para poder ter, então, aquela harmonia. E com o passar do tempo, depois a gente vai abordar também, né, o próprio envelhecimento, nós perdemos também massa muscular, massa óssea e gordura. Então o tratamento não é um tratamento muitas vezes simplificado, né, de apenas dizer que você vai tirar, vou tirar aqui um pouquinho. Não, não é isso. Você tem que fazer um planejamento de todo um panorama da face integrada. Porque senão você não vai ter um resultado, vai ficar aquele resultado que não é natural, né? Fica um resultado que é artificial. Sim. Perfeito. Passa o próximo. Tinha bastante fotinhos, né? Esse também mostra os músculos, né? Os músculos de expressão. O rosto, ele tem uma estrutura grande de mímica. A gente tem muitas... a gente pode fazer muitos tipos de mímica no rosto. Acho que é mais 140, né? Eu sei que o Jim Carrey consegue fazer, né? Eu sou fã dele, eu sei que ele consegue mudar muito o rosto, você consegue mudar o teu rosto através da sua mímica mesmo. Eu acho interessante nessa foto mostrar os músculos da face e falar para quem nos ouve, os músculos da face são os responsáveis pelas ruguinhas dinâmicas que a gente tem, né? E quando a gente faz o tratamento de toxina botulínica, a gente vai estar paralisando esses músculos. Paralisando os músculos, a gente deixa a pele mais lisa, né? Isso é interessante falar, né? A função da toxina botulínica. A gente vai falar depois da toxina botulínica. Podemos? Quando a gente fala então pode já passar para a próxima. Não, deixa eu falar só esse negócio de ruga, é muito importante isso aí. Como o Dr. Pinotti falou, as rugas são dinâmicas, ou seja, pela expressão, pela mímica. Quando você levanta a sobrancelha, você contrai essa região aqui da pele e começa a formar essas rugas que são paralelas, aquelas rugas da testa. Quando você faz careta, você começa a contrair aqui e forma essas rugas do senho, essas rugas do meio dos olhos. Isso. Quando você força muito os olhos, quem fica muito no sol sem óculos, quem força para enxergar, também vão formando essas rugas em volta dos olhos. Quando sorri, quando faz muita, quem fuma muito, faz muito piquinho, forma essas rugas em volta do lábio. Agora, além dessas rugas dinâmicas, que são da mímica da gente, e que a toxina botulínica ajuda a evitar essa formação, ou minimiza quando você já tem essa formação, existem as rugas também de decúbito, estáticas, quando você dorme, e tem gente que amassa muito o rosto, né? Então elas vão formando aquelas rugas que são mais verticais. Então,
o cirurgião plástico, ele vai ver você, ele está conversando com você quando você passa numa consulta para fazer qualquer procedimento no rosto, e ele está conversando com você, e ele está analisando, quando você está conversando, o que você tem de expressão, aonde marca, aonde você tem mais ruga, para poder te indicar qual que é o melhor procedimento para o seu caso. Então, isso é algo que a gente tem, muito subjetivo, a gente, quando vê o paciente, a gente já vai analisando o que ele tem. Aí, depois a gente vai querer saber qual que é a queixa dele e ver se dá para a gente resolver através de a gente escolhe os procedimentos para resolver. Tá? Esse é um resuminho, vamos passar para o outro que... Aí, quem quer falar sobre o nervo facial? Como a gente já tinha explicado, né? Um dos riscos que a gente tem quando faz a cirurgia de ritidoplastia é a lesão do nervo facial. Né? Por isso da importância de fazer a cirurgia sempre com um cirurgião plástico, porque a gente estuda tanto essa anatomia para evitar complicações para o paciente. Né? Um procedimento que poderia causar essa lesão, se não fosse feito por cirurgião plástico ou alguém que não tenha a perícia para isso, seriam até aqueles fios, né? Procedimento estético, aqueles fios que passam de sustentação, dependendo do nível. A gente em congressos a gente vê várias complicações, né? Principalmente quando não são cirurgiões plásticos mexendo na face, né? Então, qualquer procedimento que seja invasivo, dependendo da camada onde é colocado esse fio, pode sim ter lesão do nervo facial, né? Sim. Eu acho que foi bem abordada essa parte, porque assim, é uma preocupação que o cirurgião plástico tem porque ele conhece a anatomia. Quando você não conhece, é aquela questão, né? Você não tem medo. Então é importante a gente ter sempre lembrança de fazer como foi falado, né? O Dr. Pinotti disse trabalhar com o cirurgião plástico no planejamento. Sim. Próximo. Olha, aí é legal. A gente está falando sobre o esqueleto, né? Todo o crânio mesmo, os ossos do crânio. E tem ossos muito finos, muito delicados, e a estrutura anatômica tridimensional do nosso crânio é muito importante, né? Isso aí o cirurgião plástico avalia. E como o Dr. Nível já disse, até os ossos da face vão diminuindo, todo o arcabouço ósseo vai diminuindo com o envelhecimento. Então, a gente saber essa estrutura e saber aonde a gente tem que abordar quando a gente precisa preencher para trazer juventude é importante. Vocês querem falar alguma coisa especial sobre os ossos da face? É interessante ver ali que o osso nasal é esse de laranja, né? Bem no meio. Então, nós conseguimos identificar também onde você faz a fratura, né? Quando vai diminuir ou fazer uma remodelação do osso do nariz. Numa rinoplastia, numa cirurgia do nariz. A gente vai falar sobre cirurgia do nariz. Acho que é o próximo assunto nosso. Tem um detalhe que eu acho interessante quando acontece o envelhecimento facial. Chama atenção 2 detalhezinhos nessa região aqui da órbita. Essa região superior aqui da órbita, ela aumenta com o tempo. E essa região inferior da órbita, ela diminui com o tempo. Então, existem cirurgias, principalmente quem mexe muito com cirurgia crânio-facial, né? Por exemplo, a doutora Vera Cardim, doutora Mariângela Santiago, que são excelentes cirurgiãs plásticas, e elas fazem a fratura da órbita superior, pegam esse pedacinho de osso e colocam na parte inferior. Né? Isso ajuda bastante no rejuvenescimento facial. O osso aqui, né, como o doutor Pinotti falou, essa parte aqui do osso aumenta com o envelhecimento e aqui vai afundando. Isso. Outra região que aumenta também com o envelhecimento é o nariz, mas é mais a parte de cartilagem, né, que a gente vai ver depois. As orelhas também aumentam e aqui tudo desce, né? Uma coisa interessante, como foi falado, né? A gordura dos olhos, né? A gente já vai podendo abordar depois, Sim. Mas já dá pra gente falar, porque ela fica uma gordura que é atrás da órbita, né, do olho. E com o passar do tempo também essa parte que fecha ela atrás do olho vai ficando mais enfraquecida. Então começa a fazer aquelas bolsas de gordura. Por isso que começa também a questão da pele, vai afinando com o tempo e vai também fazendo com que fique mais evidente. Por isso que a gente começa a falar, né? Começa a ficar com o olho de cansado. Mas é porque realmente é uma estrutura que começa no processo de envelhecimento natural a ficar mais fina, ficar com... Então, não tem tanta resistência. Por isso começa a aparecer essas bolsas em volta dos olhos. Sim. A gente falou dos lugares que aumentam e também é legal falar também dessa parte toda da mandíbula que vai diminuindo.
com o envelhecimento. Então, aqui essa estrutura toda vai diminuindo. De novo, né? Acho que pode passar para a próxima foto. É meio repetido. É a última de anatomia? Isso. Tá, então vamos passar para começar a face mesmo. Qual que é o próximo? Nariz, pálpebra, lips de face, procedimentos... Querem falar de nariz primeiro? Pode, só vai pela foto, que daí a gente vai se orientando pelas fotinhas. É que eu separei em grupos aí. Tudo bem. Porque a gente tem fotos de evoluções, né, da face, né, para a gente mostrar bem direitinho como a gente vai fazer o tratamento de cada região, né? É porque é muita coisa, viu, gente? O Dr. Nível quer citar algo importante aí para nós. Não, acho que quando você começa a ver também aqui, dos pontos, né, a musculatura depois vai aparecer também, mas aqui não está aparecendo muita musculatura que tem no pescoço. E com o envelhecimento, a gente chama de platisma, né, que é essa musculatura que vem em toda parte. Com o tempo também, ela vai descolando da onde ela fica mais funda. Por isso começa a aparecer aquelas, nós chamamos de bandas, né? Legal. E isso também tem tratamento desde com botox a tratamentos cirúrgicos. Mas por quê? Porque o próprio envelhecimento vai soltando essa parte da musculatura, então ele começa a ficar mais delgado e mais para frente. Isso, infelizmente, todo mundo vai passar. É o envelhecimento, né? O músculo vai ficando mais frágil, mais fino. Isso no corpo todo. A gente começa a ter que a gente chama de sarcopenia, né? Vai diminuindo a proteína e vai afinando a musculatura. Bom, então vamos começar com os olhos, então. Com as pálpebras. Esse tá no nariz. Tá no nariz? Não. Então, vamos começar. Nariz. Vamos falar de nariz, tá? Vamos falar sobre a anatomia do nariz. Como nós vimos, o Dr. Nível mostrou em laranjadinho, que tinha lá os 2 ossos, a gente tem esses ossos nasais, e o resto, toda a estrutura do nariz é de cartilagem. O nariz é como se fosse uma pirâmide no rosto. Uma pirâmide no rosto. E é um dos órgãos mais visíveis quando você vê uma pessoa. Você olha o nariz mostra até a personalidade da pessoa, um nariz mais marcante, denota que a pessoa tem mais personalidade e tem... É o que mais, assim, traz a beleza, né? O nariz, acho que ele é o que traz mais harmonia no rosto. E vamos falar sobre nariz, Dr. Pinotti. Fala aí sobre essa anatomia, as cartilagens. Quando a gente avalia o nariz, né, 2 estruturas chamam a atenção, né? A questão óssea, que é uma região mais profunda, né? E a questão das cartilagens, né? Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhes explicando as cartilagens e tal, mas são essas regiões em azul, não sei se dá para as pessoas verem, são essas regiões em azul que a gente vai modificar a posição dela e a própria anatomia dela para a gente deixar o nariz mais bonito, né? Eu acho que você poderia falar do domus aí, quando ele fica mais alargado ou mais afinado, que essa pontinha do nariz. Você achei interessante? A região do domus que a Elódia está falando seria essa região aqui, ou naquela foto do Dr. Nível, pode me ajudar? Na pontinha. A gente tem que ali. trazer alguma coisa. Isso. Né? Então, existem várias maneiras da gente projetar uma ponta nasal e afinar uma ponta nasal, né? Isso aí, por exemplo, na minha conduta vai depender muito de o que ela tem já de cartilagem e vai depender também da espessura da pele, né? Pacientes que têm a pele muito fina, geralmente eu vou dar ponto nessas cartilagens para fazer um novo domus, né? Já as pacientes que têm a pele mais grossa, aí eu aprendi com os grandes cirurgiões de nariz que pele grossa, para a gente deixar a estrutura mais evidente, a gente precisa colocar cartilagem em cima para aparecer mais, né? Então são os detalhes que envolvem a cirurgia de nariz. Não, é brilhante, porque a questão do nariz é justamente isso, né? Você conseguir adaptar de uma maneira que fique harmônica no rosto. Mas sabendo que também tem que respeitar a etnia, né? Para não ficar de uma maneira que fique fora do seu natural. E a ponta do nariz é um dos pontos importantes da cirurgia plástica, da rinoplastia,
porque ela vai definir, então, quanto mais fino ou mais projetado é o nariz. E as técnicas, como o Dr. Pinotti falou, justamente vão auxiliar para deixar essa parte ou maior ou menor, ou diminuir a largura. Então, não é como a gente está falando esses dias também, apenas dar um ponto ali. Não é apenas passar um fio. É muito mais complexo. Hoje o pessoal também faz rinomodelações. Pequenas coisas também concordo que podem ser feitas. O problema é você mexer em toda essa estrutura acreditando que é de uma maneira simples. E realmente não é. Aí é um corte do nariz, né? A parte interna do nariz, onde você vê as conchas, os cornetos. Fala um pouquinho. Quem quer falar sobre a parte interna do nariz? Posso falar. O cirurgião plástico também, né? Trata. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala em nariz é que esse nariz funcione. Que esse nariz funcione. O que eu quero dizer com isso? Que esse nariz respire, né? A gente vai respirar ou pela boca ou pelo nariz, né? E qual que é a importância de você respirar pelo nariz? Então vamos voltar aqui nessa foto. Se a gente começa a respirar pela boca, de tanto que o ar ele entra e sai por muito tempo, o que vai começar a acontecer? A gente vai ter uma elevação desse osso aqui, já que o ar está entrando e saindo pela boca, esse ossinho aqui, que é o palato, ele vai começar a subir com o tempo. É o céu da boca. É, o céu da boca, né? Quando o céu da boca sobe, o que acontece? Primeira coisa, a gente vai ter uma coisa chamada desvio de septo, né? E o desvio de septo vai começar a dificultar mais ainda a respiração pelo nariz. Segundo detalhezinho importante, porque isso começa a acontecer na infância já. A partir do momento que a gente só respira pela boca, esse palato subindo, outra coisa que o paciente vai ter é uma alteração dos dentes, né? E aí a primeira coisa que o papai e a mamãe fazem nessa criança é levar essa criança ao dentista, né? E, na minha opinião, a criança que tem essas alterações de dente, antes de passar com o dentista, ela deveria passar com o otorrinolaringologista ou com o próprio cirurgião plástico, porque muitas vezes o problema está no simples fato dele respirar pela boca. E a partir do momento que você corrige essa questão de respirar, fazer essa criança voltar a respirar pelo nariz, a própria estrutura dos dentes já se reajustam e ficam na posição corretinha daí, tá? Acho que tem mais uma outra foto que eu acho que seria interessante, não sei se... É bom explicar também, não sei se eles entenderam, que o septo, ele fica assim na parte medial. É, que tem uma foto, acho que é melhor, Elódia, pra gente mostrar. Aí, olha que legal. Isso, olha que interessante, né? Então, Nível, quer falar? Ah, posso. Mas essa foto que está de azul é o septo. Quando a gente vai fazer a avaliação, nós sempre perguntamos se tem dificuldade de respirar de um lado ou de outro, por causa desse desvio. Normalmente o desvio ele vai fazer com que tenha uma dificuldade para respirar naquele lado onde ele está comprimindo. Pode ver, nesse caso, tem um desvio para a direita, né, olhando assim de frente, e você vê que comprime aquelas estruturas que tem ali, que então são os cornetos, fazendo com que o fluxo de ar não consiga entrar. Ou seja, o ar não consegue passar fácil, ele passa mais difícil. Isso dificulta a respiração. Na cirurgia plástica, na rinoplastia, nós trabalhamos também na parte interna para deixar esse septo mais reto, fazendo com que o fluxo de ar seja de uma maneira mais facilitada, não tendo a dificuldade, então, naquela questão, né, de ficar trancando o ar só de um lado. Então, é legal, então, vocês entenderem que esse nariz, por exemplo, daquele lado ali, você está vendo que tem esse desvio do septo, está junto com o corneto, então a paciente não respira daquele lado direito dela, né? Esquerdo nosso. E do lado esquerdo está respirando melhor. Então, o cirurgião plástico que vai tratar o nariz dela esteticamente também vai tratar a função, ou seja, a capacidade de respiração dela. Isso que é importante. A paciente faz o nariz, se sente mais bonita ou mais bonito e respira melhor. Né? Eu gosto de trabalhar com um conceito. Quando a gente vai fazer a rinoplastia, hoje a gente trabalha com uma rinoplastia chamada rinoplastia estruturada,
né, na qual a gente vai fazer uma reestruturação interna do nariz, né, e ao mesmo tempo que a gente vai mexer na parte estética, a gente vai mexer na questão funcional. E 2 cirurgias são realizadas com relação à parte funcional, né? E esse desenho que a gente está vendo é bem interessante porque ali mostra uma coisa chamada desvio de septo, né? Que a gente já observa que isso aí acontece principalmente pela alteração do céu da boca, quando a pessoa respira pela boca, tá? Agora, eu chamo a atenção para essas estruturas vermelhinhas aí, que são os chamados cornetos, né? E uma das funções desse corneto, qual é? Qual que é a função do corneto? O corneto ele funciona para aquecer o ar que entra pelo nariz, e aí esse ar vai até o pulmão mais quente, evitando problemas pulmonares, tá? Então esse é mais um motivo para a gente respirar direitinho pelo nariz. E aí é interessante um detalhezinho. Se esse corneto ele está já formado e o desvio de septo tá para esse ladinho aqui, não tem espaço para o ar passar. Em contrapartida, vai aumentar o espaço nessa região aqui. E quando aumenta o espaço nessa região para respirar, o que vai acontecer? Vai acontecer agora, está entrando muito ar, então o ar que entra ele tem que ser aquecido. Só que esse corneto ele não está dando conta para aquecer. Então o que a gente percebe que o corpo faz? Ele aumenta esse corneto. Então tem uma outra foto, se for possível mostrar. Olha que interessante. Aqui já aumentou o corneto. Então a pessoa ela não vai respirar por aquele lado que estava com o desvio e não vai respirar agora por esse lado aqui. Por quê? Porque o corneto aumentou. Então, quando a gente faz a cirurgia de nariz, a gente já corrige essas alterações, tanto do desvio de septo como as hipertrofias de corneto, que a título de curiosidade o pessoal chama de turbinectomia. Tá? Então, o corneto aumentado a pessoa não percebe antes de operar e quando opera, retifica o septo e aí ele vai perceber que vai ter dificuldade naquele lado que ele respirava melhor. Então, o cirurgião plástico já Olha aqui, trata o corneto antes. Que foto interessante, né? O arzinho ele tem que passar por esse espaço aqui, ó. Por esse espaço. Quando a gente tem a hipertrofia de corneto, não vai ter espaço para o narizinho, para a pessoa respirar. E aí ela vai utilizar mais ainda a respiração da boca, né? E vai entrando num ciclo vicioso isso, né? Por isso da importância da gente causar esse stop fazendo a cirurgia de rinoplastia estruturada. Legal, então. Então, vocês viram que o nariz ele tem uma estrutura própria para respirar mesmo, tem os pelinhos que limpam as substâncias nocivas, os pelinhos, qualquer tipo de... Ar poluente? É que eu tô ficando com a garganta ruim. De ar, de poluição, né? Sim. E os cornetos, eles servem para aquecer o ar. Então, a criança respirando pela boca, ela, além de estar alterando o septo, alterando e tornando essa respiração nasal mais difícil, ela também está respirando mal, porque está entrando um ar que tem poluentes e um ar mais frio que pode lesionar o pulmão, né? Então a gente sabe que a anatomia é muito sábia. Tudo que a gente tem é muito sábio. Tem mais foto de nariz? Entrou um poluente na minha garganta agora. Você não pode mostrar uma cirurgia de face que eu acho interessante. Olha, aqui. Outra coisa. Esse é um ponto importante. Pode falar. Vou interromper, doutor Imagina. E a criança que fica com muita chupeta também? Pode causar alteração? Sim, né? Isso é legal de saber. Isso pode ter alteração tanto da parte respiratória como a alteração da fala, né, da criança. E eu falo também. Né? Olha que foto interessante, né? Eu queria chamar atenção para 2 detalhes. Quando a gente respira pela boca, o ar ele entra e ele vai direto para o pulmão, tá? Uma coisa óbvia. Quando a gente respira pelo nariz, o ar ele vai para o pulmão, mas uma parte desse ar ele vai
pegar nessas duas bolinhas, que é o que a gente chama de seios da face. E qual que é a importância de entrar ar nesses seios da face? É importante que o ar ele entre ali e ele provoca um turbilhão, que a gente fala, limpando essa região. Quando o ar não chega até essas regiões, vai acumulando estruturas ali, poluentes, principalmente nessa região, que vão causar o que a gente chama de sinusite. Então, geralmente, quem não respira bem pelo nariz vai ter o que a gente chama de sinusite de repetição, né? E outro ponto importante agora, falando de estética, qual que é a importância estética de você respirar bem pelo nariz, né? Quando o ar ele entra nesses seios, ele vai provocar uma expansão do terço facial, do terço médio da face e do terço superior da face. E isso, com o desenvolver do tempo, vai provocar um aumento dos músculos e dos tecidos moles que estão nessa região. Então, a pessoa que não respira pelo nariz, ela vai ter o quê? Sinusite de repetição e vai ter uma face mais afundada, uma face mais atrófica, um rosto mais magrinho, sem grandes projeções. É legal mostrar para as pessoas onde estão os seios, né? É aqui nessa região e aqui. Então, essas regiões vão afundando. Isso. E aqui também vai afundando quando você respira mal e você vai ter mais tendência a ter sinusite, que são as inflamações aqui. Porque nessa região e aqui, no osso, ele é meio oco, ele é oco nessa região. Isso que se chama seio. Seio da face. Isso é importante a gente chegar depois também a questão de você lavar com um soro, né, o nariz. Sim. Justamente porque você vai tirar esse poluente que, principalmente nas grandes cidades, você tem, né? E vai levando, então, a uma inflamação dessa parte das estruturas nasais, levando a rinite. Também que são questões alérgicas, que além da própria poluição também, né? Tem ácaros, pelos. Então, assim, Isso. são pessoas que já têm uma questão alérgica, né? E isso vai levando a sinusites, rinites, amidalites, todas as ites do rosto que pode ter, né? A gente sabe disso. Então, o tratamento também de lavar é importante, né? Então, a gente já está vendo que realmente o nariz não é apenas uma questão estética, já é uma questão funcional que a gente tem que pensar nele como um todo. Então, acho que cabe a mensagem, né? Se você não respira pelo nariz, o que você pode ter? Você pode ter uma atrofia da sua face, você vai ter sinusite de repetição e você vai ter alteração dos dentes, do arcabouço dentário que a gente fala. Tá? Então, são 3 detalhes que vão acontecer se a pessoa não respirar bem pelo narizinho. Tá? Legal. E eu gosto de citar muito a medicina ayurvédica, né, que são a medicina indiana, que ela é milenar, que eles tratam mesmo todos esses problemas nasais, como o Dr. Nil falou, com um soro fisiológico. E eles têm até eu esqueci o nome daquele, é um aparelhinho que eles colocam para você lavar o nariz. Mas é só pegar também o sorinho fisiológico, aquecer na mão e lavar constantemente, principalmente está com sinusite, já é um dos primeiros tratamentos para sinusite. Lavar o nariz eu acho que é bem importante. É uma questão que, principalmente quem está em cidade grande, né? Que está sempre com uma questão de poluição. Acabou o nariz? Falamos bastante, né? Foi bom, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre o nariz, né? Sim. Para falar, a gente nem falou ainda sobre desvios. Vamos falar sobre o nariz, vamos continuar falando sobre o nariz, então? É que é nosso horário, a gente tem que abordar mais coisas. Eu acho que a gente vai fazer vamos abordar 2 só episódios, essa anatomia e aí a gente começa a falar das cirurgias em si. A gente pode pegar e daí quebrar também a face, não quebrar a face, né? A gente pode passar também a face com o capítulo hoje 1 e depois a gente continua também. Vamos continuar porque é muita coisa. É que assim, como a gente fala, a estrutura da face cada área tem uma cirurgia específica. Então tem o nariz que a gente começa a falar, e como nós gostamos muito de nariz, o Dr. Pinotti já viu, apaixonado pelo nariz também, né? E a gente vai vendo que realmente cada área tem uma especialidade, tem uma cirurgia específica e tem técnicas que a gente utiliza para poder chegar num resultado muito bom. E não é apenas, como eu falei, né, fazer algo pequeno. Não, às vezes as cirurgias são extremamente complexas. E a expertise do cirurgião plástico, a gente tem que chegar nesse ponto de dizer, não pode fazer diferente. Tem que realmente escolher um bom cirurgião plástico de confiança para tratar de face. Eu proponho a gente falar mais um pouquinho. Tudo bem? Vamos? Vamos. Tá? Vamos fazer
uma análise de nariz mesmo, porque, como o Dr. Nívio falou, o nariz é muito da etnia da pessoa. Então, todas as formas têm um tipo de nariz, assim como a pele também, varia muito. Como eu falei, é como se fosse uma pirâmide, né? A estrutura do nariz. Mas, dependendo do que vai cobrir, fica diferente a forma. Como se eu colocasse um lençol numa pirâmide, ou seja, uma pele fina, ou um cobertor, uma pele mais grossa. Tem diferença, por mais que você trate, vai ter uma diferença. Por isso, cada pessoa tem o seu nariz e cada pessoa tem o procedimento para o seu nariz. Que às vezes, como o Dr. Pinotti falou, um nariz com pele mais grossa, a gente tem que aumentar, e com pele mais fina, você consegue só dar o pontinho para deixar uma ponta mais marcada, né? Eu queria abordar uma parte do nariz antes de começar a falar de técnica. Que daí, a gente vai falar de técnica, não acho que não. Mas o que seria legal a gente entender por que os narizes são diferentes, né? Por que você tem uma estrutura nasal diferente? E se a gente for abordar isso na questão etimológica, ou seja, a etnia, por que a etnia é diferente? É uma adaptação que o ser humano foi tendo a partir do tempo, né? Regiões onde eram mais quentes e úmidas, você tinha que ter uma respiração maior. E isso foi levando a uma adaptação, né, também, e a própria seleção natural, na verdade, né, do quê? De uma asa nasal mais larga. Para poder ter, então, isso foi distribuído ao redor do globo. Então a gente vê que tem narizes que eles são mais largos, justamente porque eram regiões mais quentes, você tinha que ter uma troca mais úmida. Em compensação, outros narizes eles foram se desenvolvendo justamente porque regiões mais frias também precisava ter o quê? Menos entrada de ar. Então você tinha uma estrutura nasal propícia para poder pegar e ter um fluxo menor e ter essa parte. E dessa maneira, como a gente falou, uma seleção natural, foi selecionando então aqueles casos que hoje tinha o quê? O nariz mais duro ou o nariz mais mole. São cartilagens diferentes. O Brasil é sensacional. No Brasil nós temos uma mistura das etnias aqui que você sabe, né? Não é... A gente pode ser, como eu falo assim, eu sou mais claro porque eu puxei a parte da pele da minha mãe, mas meu nariz é um pouquinho mais largo porque eu puxei do meu pai. Meu pai era mais moreno. Agora, é uma mistura que nós temos, né, das etnias que vão trazer questões singulares de cada pessoa. E entender que realmente o nariz ele tem que respeitar a estrutura de cada pessoa e tem essa diferença de cartilagem, que eu quero que o Dr. Pinotti fale também. Por que algumas são mais molinhas, outras são mais duras? E por que a gente tem que tratar o indivíduo e não apenas dizer, eu quero o nariz que eu vi na TV, porque a gente não consegue chegar naquele nariz. Ou não vai ficar bonito para aquela pessoa. Bonito, né? Fala. Perfeito. Pouca coisa para a gente acrescentar, né? Mas quando a gente fala em cirurgia de face, eu gosto de trabalhar com alguns conceitos, né? A cirurgia de face, na minha opinião, uma cirurgia de face, independente de qual cirurgia, se a gente vai fazer uma ritidoplastia, ou uma cirurgia de nariz, ou uma cirurgia de pálpebra, né? Eu sempre toco nesse conceito. A pessoa ela tem que ficar mais bonita, mas você tem que olhar para ela e não saber o que ela fez, né? Isso quer dizer uma cirurgia plástica bem feita, que traz naturalidade para o paciente, né? Quando a gente fala em cirurgia de nariz, tanto o Dr. Nívio como a doutora Elódia colocaram muito bem. Eu acho importante assim, não combina um rosto gordinho com um nariz fino. Não combina um rosto longo com um nariz curto. Não combina o nariz das pessoas negras muito fino. Não combina um nariz muito grande para as pessoas que a gente chama os asiáticos e tais. Então, é importante a gente saber desses conceitos culturais, inclusive, para a gente fazer uma cirurgia nasal, no caso, na qual a gente consiga deixar a pessoa mais bonita, mas de uma maneira natural, né? É interessante falar sobre isso, porque as pessoas procuram sempre ficar mais bonitas, né? Mas tem que entender que um nariz bonito para uma pessoa, ele é diferente do nariz bonito para outra pessoa. E a gente procura realmente a harmonia no rosto, de acordo com o tipo do rosto, com a idade da pessoa, com o tipo de pele, com a etnia. A gente vai procurar, a gente tem essa visão, né, cirurgião plástico tem essa visão de trazer o melhor para aquela pessoa.
Agora, existem conceitos, né? Conceitos já que são descritos de qual que é o tipo de nariz que é mais bonito para o homem, as medidas. Quem quer falar um pouquinho sobre isso? Hoje... Padrão, né? Sim, o padrão era um padrão... Eu acho que o padrão é uma questão também que vai mudando com o tempo. Nós temos um padrão do rosto masculino definido como realmente um nariz mais reto, então sem uma curvatura tão acentuada, enquanto no padrão feminino seria essa leve curvatura, né? Uma curvatura então nessa parte do dorso nasal e da ponta, levando então a parte da ponta do nariz então um pouco mais arrebitada. Então, nós temos questões técnicas que são os ângulos que nós temos utilizado, que são os ângulos que tem a parte do nariz, da região da ponta e também a questão da projeção do nariz. São questões técnicas que nós utilizamos, mas o que nós queremos é realmente chegar numa harmonia facial. Hoje eu vejo que esses quesitos eles se misturam mais. E hoje nós fugimos um pouco daquela padronização, né, Elódia, que era antigamente de o nariz mais fininho, o nariz muito pequeno. O pessoal falava, né, que você olhar para a pessoa e já dizer, ela já operou. A gente quer fugir um pouco disso. Eu acho que hoje a tendência é você tentar fazer algo que seja para aquela pessoa mais natural, mais harmônico, que ela se sinta bem, resolva, né, aquela questão se ela está incomodada com a ponta ou com a asa nasal ou com o dorso, mas de uma maneira que não fique tão estigmatizada que ela fez a cirurgia plástica. Então, os padrões que nós usamos são para nos guiar, mas às vezes o paciente pode querer um nariz um pouquinho mais arrebitadinho, ou um nariz um pouco mais... Agora, é muito engraçado quando chega o paciente e diz assim, eu quero fazer uma rinoplastia, que eu acho que, por exemplo, o meu dorso é muito grande, mas eu quero continuar com o meu nariz italiano, porque se eu tirar esse nariz que é mais projetado, lá em casa o pessoal não vai gostar. Então, nós usamos muitas técnicas para chegar num objetivo mais próximo daquela parte do paciente, né, doutor Pinotti? Isso aí. Esse conceito de rinoplastia estruturada eu acho importante. Por quê? Porque com essa técnica de rinoplastia estruturada, você pode deixar o nariz do tamanho praticamente que você quiser. Aí cabe ao gosto do cirurgião e do paciente definir o tamanho do nariz. Mas a rinoplastia estruturada, ela é interessante porque ela permite que a gente diminua o nariz e mantenha esse nariz forte. Por que é importante manter o nariz forte? Daí a gente volta para a questão da importância dessa pessoa respirar muito bem pelo nariz, né? Então, no passado, a gente falava em simplesmente uma rinoplastia, na qual se retirava muita cartilagem e essa pessoa depois apresentava dificuldade para respirar, né? Então, atualmente, o que se faz mais é o que a gente chama de rinoplastia estruturada, na qual a gente consegue pegar, por exemplo, um nariz muito grande e deixar ele mais harmônico, menor, proporcional ao rosto do paciente, sem prejudicar, ou melhor dizendo, ainda conseguindo deixar o nariz dele com a respiração melhor ainda, né? Então a rinoplastia estruturada eu acho fantástico por esse motivo, porque você consegue diminuir ou aumentar o nariz e permite ao mesmo tempo de uma estética bonita um nariz que respire muito bem, né? E isso faz toda diferença para o resultado a longo prazo. Então, terminamos o nariz? Só vou resumir, então, o que o paciente pode esperar de uma rinoplastia. Se te incomoda, por exemplo, um dorso maior aqui, um dorso mais projetado, ou um dorso muito fundo, se te incomoda uma ponta caída, uma ponta muito alta, uma ponta mais larga ou muito fina, a narina mais larga ou muito fina, o que te incomoda, você leva para o seu cirurgião, que ele vai te mostrar o que é possível fazer e o que fica estético. Porque já aconteceu, não sei se com vocês já aconteceu isso, de pessoas chegarem com o nariz super bonito, super harmônico e quererem mudar o nariz. Aí a gente demora muito mais convencendo a pessoa de que está bonito ou que está precisando um preenchimento do lado, ou um preenchimento de queixo para deixar mais harmônico o rosto, e que o problema não era o nariz, né? Eu acho que isso é bem legal a gente falar, né? Porque muitas vezes a gente vai com uma ideia, eu digo paciente, mas assim, vai pra gente com uma ideia
de que o nariz não é bonito. É. E nós falamos, mostramos, tiramos a foto e mostramos, não, o seu nariz é bonito. E é bem, às vezes, muita questão, como a gente falou, né? De como a pessoa se enxerga. Então, às vezes, ela acha que realmente o nariz dela não está bonito por algum motivo que, às vezes, não é relacionado ao próprio nariz. Então, mudando outros parâmetros, você consegue resolver a queixa sem necessidade de cirurgia. E muitas vezes é só mostrar realmente que o nariz está bonito, né? Temos mais fotos? Vamos falar, acho que pálpebra agora, né? Pálpebra é bom. É interessante. Vou falar sobre pálpebra. Ali. Bom, vamos fazer Pode fazer, doutora Elódia. Resuminho, né? Nas pálpebras, a gente tem o canto interno dos olhos, o canto externo, a gente tem os cílios, a gente tem a pálpebra móvel, a pálpebra que é fixa, que é onde a gente tem o osso, onde a gente mostrou aquele osso redondo, né? Que a órbita que o Dr. Pinotti falou que aumenta com o envelhecimento aqui e diminui aqui. E a pálpebra inferior também, que tem várias estruturas nessa região. O que mais aparece de cirurgia de pálpebra mais comum é quando a pessoa tem essa pelezinha caída, que é a pálpebra aumentada nessa região e pode ser tão aumentada a ponto até de prejudicar a visão, né? Ela pode até cobrir a visão. É o que mais aparece, para mim, pelo menos, não sei para vocês, que é o excesso de pele nas pálpebras superiores. Na clínica a gente vê, é bem interessante ver, porque assim, a gente realmente recebe, independente da idade, porque também tem fatores genéticos. Mas conforme vai avançando a idade, como eu fui falando, a gente vai tendo também uma queda dessa parte do terço superior e a pele vai começando a sobrar. E aí nós vemos que a questão da pele não é só sobrar a pele, né? Que ela vai ficando mais fina, vai ficando mais atrófica, vai perdendo os ligamentos. Então o processo de envelhecimento, como o Dr. Pinotti falou, vai aumentando aquele espaço que tinha, então você vai perdendo o osso também. Então vai fazendo com que tenha aquela sensação de que está sobrando pele. Tudo junto, o que efetivamente acontece? Sobra a pele em cima e embaixo também. E também a questão da gordura. O que eu acho legal de abordar é o que a gente vê quando vai avaliar, né, um olho que precisa da cirurgia. Então, por exemplo, assim, a pele, a gordura, o que a gente vai trabalhar nessa questão da pálpebra, né, da blefaroplastia. Perfeito. A cirurgia de pálpebra, né, que a gente chama de blefaroplastia, eu acho que existe um conceito entre todos os cirurgiões que fazem essa cirurgia que praticamente a gente vai mexer em duas regiões, né? A gente vai tirar o excesso de pele que esse paciente tem na parte superior ou na parte inferior ou nos dois, e a gente vai mexer nas bolsas de gordura, né? A cirurgia de pálpebra ela vai se resumir muito nesses dois pequenos detalhes, em retirar a pele, quando precisa retirar a pele, e a gente vai retirar as famosas bolsas de gordura. Olha que interessante aqui, que mostra nessa foto. Então, a título de curiosidade, né, que a gente está trazendo para as pessoas, na parte superior da pálpebra, nós temos duas bolsas de gordura, né? E quando a gente olha para a parte inferior da pálpebra, nós temos 3 regiões de bolsas de gordura, né? Então a cirurgia que todo cirurgião plástico faz, ele retira essas 5 bolsinhas de gordura e avalia se precisa ou não retirar pele também do paciente, né? E é interessante nessa figura também que está mostrando aonde que é a incisão, né? A incisão, onde a gente corta na cirurgia de pálpebra superior é bem rente aqui, nesse sulco palpebral, então fica praticamente inaparente quando a paciente está com os olhos abertos. Só vai aparecer quando fecha os olhos e você olha muito de perto, porque a cicatrização nessa pele, por ser fina, ela fica melhor, ela fica praticamente inaparente. E na pálpebra inferior, ela é bem justa aqui os cílios inferiores também. Então, essa daí é muito difícil realmente a gente ver a cicatriz depois. Também interessante falar, como o Dr. Nível falou, que muitas vezes, além desse excesso de pele que a gente vê aqui, a gente percebe que também o supercílio ou a sobrancelha é caída. Porque a anatomia que a gente procura, na maioria das vezes, é uma sobrancelha mais retinha ou ela
com essa parte medial mais baixa que a parte lateral mais alta. Então, muitas vezes, nessa região aqui do lado, no canto, que o cirurgião plástico não vai querer fazer uma cirurgia que estenda aqui para não ficar uma cicatriz nessa região. Porque essa daqui fica mais aparente nessa região, que não é a pálpebra, já é na lateral da pálpebra, do olho, né? Então, a gente associa muitas vezes com o lifting de supercílio. Levanta essa parte aqui para essa região ficar mais lisinha. E aí a gente só tira o excesso realmente onde a gente quer tirar, que é na pálpebra, para a cicatriz ficar praticamente inaparente. Concordam com isso? Vocês fazem também? Mas a técnica é justamente para isso, deixar uma cicatriz que fique cada vez mais discreta, né? Então, é importante falar isso porque os pacientes, eles realmente, quando você vai fazer o corte, né? Perguntam se a cicatriz vai ficar grossa. E, na verdade, não. É uma cicatriz que realmente sempre fica uma cicatriz mais discreta, né? E fica escondido. Nessa figura, assim, também, a gente vê também toda a estrutura, que é uma estrutura complexa do olho, né? Então, você vai ver toda essa região que a gente vai trabalhar. Mas, basicamente, o que vai ser retirado, como o Dr. Pinotto falou, vai ser a parte da pele e as bolsas de gordura. Estamos fazendo com que também tenha que ver, muitas vezes, a questão do ligamento. E isso é uma parte bem interessante da gente falar, né? Por que tem que cuidar para não tirar muita pele, tanto de cima e nem tanto de baixo também, né? Eu acho que uma cirurgia de blefaroplastia bem feita é aquela cirurgia que a gente vai manter o formato do olho. Eu acho esse é o ponto principal. Por mais que a gente precise, às vezes, fortalecer a região, principalmente nos pacientes mais idosos, é importante que a gente mantenha bonito o formato do olho, sem grandes alterações. Eu acho que esse é o ponto principal de uma cirurgia palpebral bem feita, né? Existe o detalhe durante a cirurgia de pálpebra que a região da parte inferior da pálpebra, se você tirar muita pele, que é o que o Dr. Nívio acabou de falar, a gente pode ter uma complicação grave, que se chama equitrópio, né? E isso aí vai acontecer porque tirou muita pele. E isso não pode acontecer. Não pode. Então, uma das técnicas que eu gosto de fazer, não é técnica minha, é uma técnica que eu copio, né, de cirurgiões mais antigos, que é a blefaroplastia transconjuntival. Então, hoje em dia, eu retiro praticamente quase nada de pele da parte inferior para você não mudar o formato do olho e para evitar uma complicação que, por incrível que pareça, é muito comum, que é o famoso equitrópio, né? Deixa eu traduzir para as pessoas. Que o Dr. Pinotto está dizendo é que a gente, quando faz a cirurgia na pálpebra inferior, essa região, como a gente já disse, né, a órbita, o osso, ele vai diminuindo e toda a estrutura aqui em volta vai afrouxando muito, inclusive a musculatura que segura. Então, as pessoas com o tempo, as pessoas mais idosas têm essa parte muito mais molinha, muito mais frágil. Então, se ela tem bastante pele, e se o cirurgião quiser, tenta, né, tirar, deixar bem lisinho aqui, ele vai tirar tanto que aqui não tem uma força suficiente para segurar no lugar que deveria ficar. Então, essa pálpebra inferior começa a ficar assim. E você pode ver, tem muitas pessoas, você vê até na televisão, que fizeram cirurgia de pálpebra e tem esse olho que é estigmatizado, é um olho que dá dificuldade até de fechar. É um olho que ele fica arredondado. Fica arredondado, né, embaixo. E cai principalmente a parte lateral, né, do olho. Sim, e aí fica um olho que, às vezes, a pessoa tem até problemas oftalmológicos depois, porque tem dificuldade até de fechar. E principalmente porque fica inestético, fica um olho... Não fica bonito, um olho assim caído, não é legal. Sim. Então, a gente evita ao máximo retirar muita pele nessa região por isso. Existem algumas técnicas que a gente usa, que são para prender, só que essa técnica que a gente prende, a gente chama cantoplastia, né? Ela também pode deixar um olho não tão bonito, que vai ficar muito puxadinho e não fica condizente com a idade da pessoa. Então, eu também sou da mesma opinião, Dr. Pinotto. Eu tiro o mínimo possível aqui de pele, nessa região de pálpebra inferior. Falo para o paciente que é uma das regiões mais difíceis de a gente tratar, essa região aqui. E é uma região que tem
vários procedimentos para a gente poder tratar essa região, não só cirúrgicos como estéticos. E por ter vários procedimentos, a gente sabe que nenhum é totalmente definitivo, né? Então, para você rejuvenescer essa região da pálpebra inferior, né, doutor Nível, pode falar alguns procedimentos que a gente usa coadjuvantes com a blefaroplastia também, para deixar essa região mais rejuvenescida? Hoje nós temos uma gama, né, de procedimentos, mas a gente tem a parte interna, que daí seria a cirurgia. Muitos pacientes, às vezes, já começam pela própria idade também, né, doutor? De começar a apresentar também um pouco de queda natural também, que nós chamamos de ectrópise senil, né? Que começa a ficar já muito molezinho, então, esse músculo. E nesse caso, nós temos que tratar mesmo fazendo essa cantopexia, que é puxando mais para a lateral. Mas hoje você normalmente também associa daí a questão, pode ser tanto laser, Morpheus, ou como é que é o plasma. Então você vai fazer com que a pele externa também tenha uma retração, fazendo que fique mais forte, mas também com seus cuidados para evitar, né, essa parte. Agora, o que também a gente tem que lembrar que essa região, depois de que você fez a cirurgia, ela vai demorar um tempo para também chegar no resultado final. E esse resultado às vezes pode demorar, porque se ficar muito, como a gente falou, tirar muita gordura, tirar a pele, alguns pacientes têm muito inchaço. E esse inchaço a gente sabe que vai demorando um pouco para sair, mas ele sai. Acaba demorando, mas ele vai diminuindo com o tempo também. Mas tem pessoas que têm inchaço mesmo por alergia. E aí a pessoa te procura pra fazer plástica e não é, né? Isso, é importante a gente salientar também isso, né? Tem muitos pacientes que a gente vê assim, mas doutor, mas ainda está muito inchado e já passou alguns meses. Mas tem o componente alérgico e o componente ainda de reestruturação daquela parte dos olhos. Então é muito comum você estar ainda com a parte que fica inchada e com tratamento, até ver a questão alérgica, mas o resto vai diminuindo com o passar do tempo. Existe uma situação bastante característica do paciente tabagista e do paciente inflamado, né? O que vai acontecer? Ele não vai ter bolsas de gordura, mas ele vai ter um edema, é uma bolsa de água mesmo que vai acontecer na região inferior, né? E isso não se resolve com a retirada de bolsas, né? Os grandes cirurgiões de pálpebra, eles falam que às vezes é necessário você fazer um corte na própria pele, né? Nesse tipo de situação, né? Mas eu acho importante aqui que para a gente passar, né, para os futuros pacientes e pacientes que nos assistem, nós três a gente trabalha com cirurgia de face de uma maneira muito parecida e sempre com um objetivo de deixar a pessoa bonita, mas de uma maneira natural. As pessoas têm que ver o paciente que fez uma cirurgia, tanto de nariz, como de face, como de pálpebra, olhar para ela, falar, tá mais bonita, mas não sabe o que ela fez, né? Eu acho que esse é o grande segredo de uma cirurgia facial bem feita, né? Perfeito. Temos uma foto ali para a gente começar a mostrar, então, o que é a bolsa de gordura, né? Então, nesse tipo de caso, né, vou passar para os dois aqui responderem. Vai ser importante nessa região inferior fazer o quê? Retirar pele, retirar a bolsa de gordura ou os dois? Seria um olho gordo, é isso? Então, aqui fazer uma lipo não dá, né? O que é importante, como a gente estava falando, né? Que vendo que isso aqui, ao exame físico, é realmente uma bolsa de gordura, tratamento é a gente conseguir retirar essa bolsa. Se não for, como falou o Dr. Pinotti, um edema, mas se for algo realmente que você vê que é estrutural, tratar essa parte ali é o principal. Porque você vai retirar o que está fazendo essa protusão para a parte de fora. Aí seria... Desculpa. Não, e uma coisa interessante, estava falando, né, sobre a queda, não só excesso de pele em cima, mas a queda do supercílio, ou seja, a sobrancelha que também começa a ceder, fazendo com que a lateral fique também mais baixa. Então, aí é um tratamento multidisciplinar, né? Tanto a parte de cirurgia, mas também ou botox ou algum outro procedimento para elevar também a sobrancelha. Esse caso aí que está mostrando é a técnica que o Dr. Pinotti falou, né? De fazer transconjuntival. Ou seja, a incisão é por dentro do olho para tirar a bolsa, tirar a gordura da região da pálpebra inferior, que não é muito comum, né? Geralmente, a gente percebe que com o envelhecimento as pessoas vão ficando com mais afundamento aqui do que projeção, né? Não aparece tanto para mim. E aí em cima o supercílio, né? A sobrancelha aqui faria o lifting de sobrancelha aqui e a pálpebra superior, que é a parte lateral, tá? Essa é uma foto que a gente trouxe, que está na internet, né? Eu achei interessante trazer ela por
alguns motivos para a gente explicar isso para os ouvintes, né? Então, esse é um paciente que ele precisa fazer a retirada de gordura da parte inferior e hiper importante, o que o Dr. Nívio e que a doutora Elódia já falaram. Se a gente simplesmente tira a pele da pálpebra superior desse paciente, ele ainda vai ficar com um aspecto caído. Então, nesse tipo de paciente, é importante que a gente faça uma elevação também da cauda da sobrancelha, né? Então, não basta simplesmente fazer a cirurgia de blefaroplastia. É importante que a gente associe nesse paciente uma elevação de cauda de sobrancelha. Quem faz isso? A cirurgia ou a própria toxina botulínica resolve esse tipo de situação elevando o terço distal da sobrancelha. Isso. Tem mais fotos? Aqui eu acho interessante, eu gosto muito de um cirurgião que trabalha na Califórnia, que é o Dr. Gui. Ele é expert nessa questão. E ontem, pelo próprio YouTube, eu estava vendo uma cirurgia de um paciente que chegou para ele como se fosse uma bolsa na parte superior distal do olho, né? Que seria essa região aqui, né? E nessa região a gente não tem bolsa de gordura, a gente tem o que a gente chama de glândula lacrimal, né? E o problema desse paciente era uma herniação dessa glândula lacrimal. E aí, pelo próprio diagnóstico do cirurgião plástico, ele percebeu isso e aí ele foi simplesmente corrigiu esse prolapso de glândula lacrimal, né? Então, cabe a título de curiosidade mostrar onde sai a glândula lacrimal, daí ela vai passar pelo ducto e vai daí sair a lágrima nos olhos. Mas a glândula lacrimal é essa região aqui superior. Legal, então, para quem não entendeu, assim que eu traduzo, eu traduzo aqui. É que na pálpebra superior, como a gente tinha mostrado antes, existem duas bolsas e que a parte lateral não é bolsa de gordura, é glândula lacrimal. E nesse caso, se fosse um cirurgião desavisado, por exemplo, ele poderia achar que é uma bolsa de gordura e tirar e era uma glândula lacrimal. Na verdade, tinha que reposicionar a glândula onde nascem lacrimal. as lágrimas. A gente tem que conhecer a anatomia, né? E no congresso de cirurgia plástica, se eu não me engano, foi em 2017, eles apresentaram um caso de que um invasor da cirurgia plástica tirou a glândula lacrimal do paciente, né? E isso aí gera várias complicações, né? Por isso a importância de cirurgia plástica fazer com cirurgião plástico. Perfeito. Tem mais? Tem. Bom, vamos lá. Outro caso, foto de internet, mas para a gente mostrar alguns detalhes. Então, Dr. Nívio, o que chama a atenção na região da pálpebra desse paciente e na cauda da sobrancelha? Bom, a mesma questão, né? Nós notamos na parte inferior a questão da gordura, nessa região aqui que está fazendo prolapso. Muitas vezes, alguns pacientes, isso é importante a gente falar, né? Você nota que tem a gordura, mas também tem aquele sulco embaixo. Então, não é incomum a gente tratar também, junto quando você retira, depois também com ácido hialurônico, né? Para deixar essa parte também mais marcada. Sim. A questão da cauda... Ali, ó. Que está bem elevada. Também está elevado, mas ela está fazendo... Ou ela colocou botox na região central, ou ela está fazendo elevação da cara de susto, né? Tá levantando para ver. E tem uma gordurinha localizada também na parte superior, no meio, né? Mais pro meio essa região. Essa gordurinha aqui. E essa gordurinha então dá essa... Como é que parece inchado. E ela tem uma pele grossa, né? Tem uma pele grossa. Aquela que se você fizer a pálpebra ainda vai ficar um pouco mais grossa. Ela tem uma pele bem grossa na pálpebra. Mas é legal a gente avaliar esses casos, né? Tem mais outra foto. E ela tem também... É um componente também alérgico. Você vê que é toda vermelha, a pálpebra inferior. Bem vermelha. Perfeito. Tem um edema aí. Tem outra foto? Aí.
Eu acho que aqui a gente já vai entrar em outra situação. Tanto cirurgia de pálpebra como cirurgia da ritidoplastia, né, doutor Elódio? Sim, sim. É uma paciente que tem uma face mais senil, né, mais envelhecida, e você vê que a pele também ela é toda... Que com o envelhecimento, gente, a pele ela vai ficando... Vai tendo mais dificuldade de renovação. Então, ela vai ficando mais grossa e você começa a perceber que essa aparência de rugosidade, né, tem muitas ruguinhas aí, bem marcada mesmo, bem marcada nessa região. Deixa eu perguntar aqui para a doutora Elódio e para o doutor Nívio. Nesse tipo de situação, eu vou voltar lá no começo que o doutor Nívio falou, que quando a gente avalia uma face, é importante a gente avaliar um contexto geral, né? Então, a gente vai avaliar a questão da pele do paciente, a gente vai avaliar a questão das partes internas, o quanto essa região ficou mais frágil, né? Mas voltando ali naquela foto, por gentileza, nesse tipo de situação, vocês indicam também fazer um tratamento já da pele com algum peeling ou com algum outro procedimento? O que vocês acham interessante, por exemplo, nesse tipo de caso? Com laser ou peeling, com certeza. Porque a questão, eu sempre gosto de falar de cirurgia da face, né, entrando nessa parte, como uma questão estrutural. Você vai trabalhar a casa, você vai refazer a casa, você tem que trabalhar a estrutura. E a estrutura é como nós falamos, né? A parte óssea, a parte muscular, a parte do esmaz, a pele. Mas se você não tratar também toda a parte superficial, que é a parte da derme e da pele, não vai chegar no resultado adequado. Então você vê assim, um paciente caucasiano, um paciente bem branquinho, então tende a pele já a ser o quê? Mais envelhecida. Um fotoenvelhecimento. É uma pele mais fina. E é uma paciente que responde muito bem a peelings químicos. E peelings, muitas vezes, você pode utilizar peelings mais fortes, né? Por exemplo, de fenol tamponado, que você vai conseguir fazer uma retração ou ata. E dessa maneira fazer com que aquela pele, que ela está, como falou, craquelada, é uma pele com essas ruguinhas fininhas, consiga repor ela após, né, a renovação celular, deixando ela mais lisa. Com certeza, trabalharia com essas duas componentes, o físico e a parte também estética externa. Também, doutor Elódio? Sim, a pele trataria. Eu não seria tão radical, eu não gosto muito do fenol, assim. Eu sei que o resultado é incrível, fica maravilhoso. E ela tem indicação que ela tem uma pele fina mesmo. Mas também. É que ela vai passar por um processo, né, de a pele ficar mais vermelha. Tudo. Eu acho interessante esse caso, por quê? Porque por mais que a gente faça vamos dizer assim, um esticamento dessa pele, reposicionando as estruturas, eu acho que aqui tem uma grande indicação de um peeling de fenol. Eu acho que essas peles que têm a ruguinha estática, que a gente fala, que não depende da mímica facial, responde muito bem, junto com a cirurgia da face, a gente agregar um peeling, daí como o Dr. Nívio falou de tricloracético ou ATA, né, e como a doutora Elódio falou também do peeling de fenol. Eu acho que essa é uma grande indicação de um peeling de fenol aqui. Agora, uma coisa interessante que nós estávamos falando, olha a estrutura do olho. Talvez não fique muito evidente na imagem, para quem está vendo a gente de casa. Mas na parte da pálpebra superior, nós conseguimos identificar que tem uma gordurinha, né, na parte mais próxima ao nariz. Só que, mesmo às vezes sobrando pele, que nós vemos que tá aquela parte que está parecendo estar faltando, está para dentro o olho. Tá encovado. Porque começa também com o envelhecimento a diminuição da gordura do rosto, que dá aquela sensação da pele sobrando. E um dos tratamentos que nós fazemos nessa região do olho também hoje é a reposição de gordura. Então você pode pegar a própria gordura do paciente, deixando ela mais fina, e ao invés de você retirar, ou seja, pode tirar aquela bolsa de gordura do meio e enxertar a gordura na parte superior e na lateral. Inclusive na parte de baixo, ou ácido hialurônico, ou alguma substância que seja segura, mas que dê realmente, então, o quê? Mais volume. Então, a cirurgia é muito dinâmica, né? Você vai tratar tanto a parte que está sobrando, quanto a parte que está faltando. E eu vi resultados muito bons de colegas fazendo também de gordura nessa região, principalmente superior, dando resultado pelas células troncos também, que eu achei bem interessante. É porque é um olho mais italiano, que a gente chama, né? Esse olho fundo, que com o envelhecimento ele vai ficando mais fundo e bem destacado. Então, aí o melhor procedimento mesmo é o preenchimento de gordura, tanto aqui quanto aqui embaixo, porque está fundo também nela. Agora que eu estava falando de peeling, existem os peelings seriados que a gente faz também,
que não são tão agressivos quanto o difenol e que a gente pode fazer com fracionados e ter um resultado a longo prazo. Perfeito. Então, aí depende da paciente, depende tem laser, da tolerância. tem vários procedimentos, lasers, tem fios de PDO que a gente coloca também. Então, tem vários procedimentos que a gente pode colocar. Tem mais foto? Temos procedimentos estéticos agora. Pode colocar. Pode passar. Já está falando sobre isso, né? Aí, doutor Pinotti. Aqui é a famosa glândula não, a bola de Bichat, né? Então existe uma gordura, ela está bem grande, aí ela não é tão grande assim, né? Uma bola um pouco menor, mas é o que a gente chama de bola de Bichat, que é um componente de gordura, né? Então, quando a gente fala da cirurgia de bichectomia, né, que a gente vai retirar essa bola de Bichat, né? Durante a residência, eu acompanhei muito a doutora Mariângela Santiago e a doutora Vera Cardim, e elas faziam muito uma cirurgia que a gente chama de blefaroplastia subperiostal, né? Que a gente vem raspando a região do osso da face até chegar nessa glândula. E o que eles faziam, né? As duas cirurgias faziam. Elas pegavam essa bolinha de Bichat e colocavam ela aqui em cima, trazendo para a região da maçã. Eu vi essa cirurgia do também. rosto, né? Então foi ali a primeira vez que eu vi alguém mexendo na bola de Bichat, mas não tirando, simplesmente puxando ela para o alto para a gente melhorar a maçã, né? O pômulo da face, né? E eu achei bem interessante, mas isso aí é uma foto bem clássica de uma bola de Bichat, que a gente fala. Posso falar? Claro. A bichectomia, interessante, que virou durante muito tempo uma febre, lembra? Alguns anos atrás, todo mundo queria fazer bichectomia. Hoje nós temos indicações muito precisas, que realmente, se você tivesse assim essa parte, você queria que ela, quando você faz, né, o movimento, essa região ficaria muito distendida. Então tem pessoas que realmente têm essa região com uma bola maior. Agora, tinha uma indicação que era fora da realidade, né? Como pessoas que não eram médicas fazendo também. E qual que é o grande problema disso, como nós falamos em envelhecimento? Que com o envelhecimento foi falado que a gente vai perdendo gordura. Então vai ficando aquela face encovada. E isso, quando é jovem, às vezes não aparece, mas inclusive casos na internet foram falados, né, de pacientes que ficavam realmente com essa parte encovada demais. E isso não fica bonito esteticamente. Então, hoje nós fazemos a cirurgia, mas é que são casos muito específicos dos pacientes. E não aquela febre que todo mundo queria fazer. E depois começou a ter que fazer o quê? Fazer preenchimentos de gordura ou de ácido hialurônico para corrigir algo que não precisava ter sido feito. Tem que ser indicado, é quando a pessoa tem excesso mesmo, porque faz parte da estrutura também do rosto, né? Então, tem indicação da bichectomia e também tem indicação da lipoaspiração no rosto. A lipoaspiração, porque tem gente que tem essa parte maiorzinha, não só aqui, mas tudo. E ela quer deixar o rosto mais anguloso aqui. Então, uma lipoaspiração nessa região, geralmente é junto com também a parte inferior aqui no submento, que a gente chama de papada, né? Ela dá essa angulação no rosto também. Eu acho interessante a cirurgia de bichectomia. É uma cirurgia que eu gosto. Particularmente, eu gosto dessa cirurgia de bichectomia, mas quando bem indicada. Na minha opinião, não pode ser feito bichectomia em rosto muito gordinho. Por quê? Porque você não vai ver diferença nenhuma. Né? Você tem que associar outras coisas num rosto muito gordinho à cirurgia de bichectomia. Então, acho que a bichectomia ela é indicada principalmente naquele paciente que quer ganhar mais projeção da maçã facial. Né? Eu acho que é válido nesse tipo de situação. O que a gente percebe, e isso a gente viu isso em congressos, são as complicações da bichectomia. A bichectomia hoje é uma cirurgia que um bom cirurgião, acho que os colegas aqui não demoram mais do que 10 minutos para fazer essa cirurgia. A bichectomia é uma cirurgia muito simples em mãos experientes. Quando a gente vê
casos de bichectomia que tem uma retração muito forte nessa região, geralmente está relacionado com alguma outra situação, que a pessoa retira gordura de uma região que não era para ser retirada, né? Então, a bichectomia bem feita, eu acho que ela tem um resultado bonito, sim. Agora, o que a gente percebeu nesse período de febre, de bichectomia, foram situações que a pessoa não tirou a bola de bichar e tirou outras estruturas da face, né? Tanto que em congressos de cirurgia plástica nós vimos complicações de bichectomia, incluindo lesão de nervo facial. Sim. Então a pessoa fica com paralisia facial após um procedimento de bichectomia. Então volto a insistir, eu acho que toda cirurgia de face tem que ser feita por cirurgião plástico. Perfeito. Ah. Aqui 2 fotos também, foto de internet, mas para a gente mostrar 2 gorduras importantes da face. São gorduras profundas, né? Não são gorduras superficiais, são gorduras profundas. A gordura da região da maçã e a gordura da bichectomia, né? Então, aquela gordura mais próxima ao olho, que é a gordura da maçã, e a parte mais inferior, próximo aqui, essa é a gordura da bichectomia. Essa daqui é a gordura da maçã, né? Então, só para a gente diferenciar essas 2 situações aí. Porque provavelmente quando você faz a bichectomia e causa aquelas retrações importantes, a pessoa não tirou a bolinha de bichar. Sim, provavelmente ela retirou outras coisas que não foi a bola de bichar. Né? Tem mais foto? Aí já é um caso de envelhecimento de face. Gostaria da opinião dos colegas. Pode, doutor Eladio. Esse daí é principalmente pele, né? Principalmente pele. Como nós dissemos, um tratamento de pele, que pode ser por laser, por peelings mais agressivos, peelings mais suaves, seriados. E também uma coisa muito importante é reforçar a hidratação da paciente, porque os idosos, eles não sentem sede e eles bebem água só quando eles acham que tem sede, mas a pessoa com envelhecimento ela vai se tornando uma pessoa desidratada. Isso é uma pele desidratada totalmente, né? A pessoa com o tempo vai diminuindo a musculatura, vai diminuindo o colágeno, a elastina, né? E vai também sendo desidratada. Então, como é um conjunto, né? A gente tem essa visão conjunta de tratar um todo. Então, o tratamento de pele aí é importante. Ela tem indicação também de lifting facial e de preenchimento, principalmente lábio, né? O lábio está muito fino. E é isso, a gente tem que ver qual que é preenchimento também no suco nasogeniano, que é essa região aqui. E tem que ver qual que é a queixa da paciente. O problema que existe nessas situações, o maior problema, é quando a paciente se queixa muito dessas ruguinhas aqui aqui chamado código de barras, né? Que essas ruguinhas que são aqui em volta dos lábios. Porque com o peeling a gente consegue melhorar, com o preenchimento de lábio a gente consegue melhorar, mas para tirar rugas profundas assim, a gente tem também, a gente pode interferir na ruguinha para melhorar, mas tem um limite. O cirurgião plástico tem essa visão global, ele não vai só olhar o lábio da paciente. Porque se você olhar só o lábio da paciente e começar a preencher a ponto de deixar tudo lisinho, bonitinho, fica com um rosto que não fica natural. Então, tem um limite do que a gente pode colocar, porque essa paciente, por exemplo, ela tem um lábio muito longo, né? E isso acontece com o envelhecimento. O lábio também, a altura do lábio aumenta. Então, preenchendo muito essa região, pode descaracterizar, pode deixar um lábio pode deixar um rosto que é um rosto que não é bonito, sabe? Um lábio aumentado e aqui longo não fica bonito. Então, a gente vê todo um conjunto. De repente, aqui a gente poderia fazer uma cirurgia para levantar esse lábio superior, preencher um pouquinho, preencher essas ruguinhas maiores, preencher o sulco, fazer um lifting e tudo um conjunto para ficar harmônico, para ficar mais bonito e não ficar com um rosto que não é bonito. Né? O interessante é a gente mostrar também, que a gente fala, né? As linhas da marionete, que são essas laterais,
E o que é interessante na dinâmica da face é que muitas vezes a gente só tratava a questão do sulco, né? O bigode chinês. Mas hoje já se viu que o bigode chinês, na verdade, ela é uma consequência também da queda. Volta um pouquinho ali só para mostrar. Da queda dessa parte lateral aqui, ó, do rosto. Aqui em cima. Isso. Então ele vai, e realmente pacientes mais branquinhos, caucasianos, o que acontece? Vai tendo as rugas que são superficiais, né? Os códigos de barra, aqui a parte do queixo também vão ficando mais grossas. Mas essa aqui ela começa a fazer o quê? Como você tem uma queda da parte de cima, ela começa a pressionar pelo próprio envelhecimento, ela vai pressionando então e fazendo com que essa ruga, né, essa linha marcada, fique muito mais forte. Então hoje você preencher essa parte vai ajudar, mas você também tem que tracionar a parte de cima, né, o terço médio da face, que é essa parte que a gente falou, né, da bochecha para cima. Tracionando também você vai diminuir essa parte, o sulco nasogeniano, que é o bigode chinês. Isso você pode usar então, como falou, gordura, ácido hialurônico e aqueles bioestimulantes também do colágeno, né, que é o Sculptra e o Radiesse, entre outros. Também. Eu acho que mais uma vez os colegas aqui foram perfeitos, né, na questão do diagnóstico. Acho que a doutora Elódia citou um ponto importante, que é o idoso e a pele desidratada, né? Por isso que a gente bate na tecla, né, de fazer um tratamento de dentro para fora, com alimentação, com uma dieta saudável, né? Esses são os casos importantes. E aí o Dr. Nívio também fala das questões das ruguinhas localizadas. Então, se você observar, essa é uma paciente que está com a pele desgastada, está com as estruturas tanto de gordura como dos músculos flácidos, então é importante a gente reposicionar, né, essas estruturas. E sem dúvida, o paciente idoso ele perdeu a gordurinha da face. Por isso da importância que os colegas falaram aqui de fazer o preenchimento facial, principalmente com gordura nesse tipo de situação. Eu gosto muito da gordura. A gordura foi um pouco esquecida, né? Hoje, técnicas mais modernas, a gente consegue moldar aquela gordura para ela ficar mais grossa ou mais fina. Então, a gente tem hoje nanofats, que são aqueles enxertos de gordura, quase, né, que você já tem ali pequenas concentrações de células que elas vão agir também, então, para principalmente esses códigos de barra, você vai com uma injeção bem fininha, você vai conseguindo moldar ele, sem necessidade de botar grandes volumes, por exemplo, de preenchimentos que não são do próprio corpo. Como falou, a questão nutricional é importante, né? A questão, inclusive, de exercício que vai fortalecer a própria musculatura como um todo, mas também reposição de cálcio, tudo para tratar o corpo como uma questão não apenas estética, mas sim como uma questão funcional. É legal também mostrar nessa foto que está aparecendo o platisma dela aqui, ó. Como as o Dr. Nívio tinha né, falado, que o Dr. Nívio falou. Que essa musculatura do pescoço ela vai ficando frouxa e aí vão ficar marcadas aqui essas bandas. Começa a me preocupar também já. Tem que cuidar, né? E então é legal também explicar que esse reposicionamento que nós fazemos muito bem é através do lifting facial, né? Que a gente consegue reposicionar todas essas estruturas, tanto na pele quanto internamente, né? Que é o SMAS, né? Que é aquela face que cobre toda a musculatura que a gente tem por baixo da pele, que ela recobre toda a estrutura do rosto. Então, a gente trata, além da pele, também a parte toda do SMAS quando a gente faz o lifting facial. Olha aí, os movimentos aí nessa... Dá para mostrar os movimentos que são feitos, né? Quando a gente reposiciona todas as estruturas do rosto. E aí uma pele tratada no final, né? Photoshop também, né? Eu acho que é Photoshop. Mas é interessante a gente observar nessa foto o que acontece com o tempo, né, na face, né? Então a gente vai observando que aquelas estruturas que estavam lá em cima, elas vão caindo para o meio, as estruturas que estavam no meio vão caindo e vai formando daí um acúmulo, né, de pele nessa região e nessa região, né? Por isso da importância da gente reposicionar. E eu volto a insistir, né? Uma face bem operada é aquela face que ficou bonita sem a pessoa perceber o que ela fez, né? E no passado a gente observava que eles tentavam puxar simplesmente a pele, E muito. né?
E o conceito que a gente tem hoje é a gente solta a pele dessa região e pega as estruturas mais profundas. E aí a gente faz essa tração, né? E aí a gente só devolve a pele. Então, com isso, o que o cirurgião espera? Um resultado mais natural, mais duradouro, né? E sem aquele aspecto de, com certeza, essa pessoa fez uma cirurgia plástica, aquilo que deixa estigmatizado. Mas o que eu acho legal, e acho perfeita isso, porque a gente não tem mais a necessidade do paciente... Ele tem que se sentir bem sem saber, assim, qual que é a idade. Nunca vai voltar a ter 18. A gente sempre fala isso, né? Mas as pessoas vão olhar e vão saber o que você está fazendo, né? Como você está bem. Porque realmente você vê que medidas que você vai reestruturando, vai diminuindo, né, na face mais, como a gente fala, mais jovial, a região deixando sem aquela parte do bulldogzinho. Pode ver, diminui a questão também da linha de marionete, né? O bigode chinês. Então, utilizando de múltiplas ferramentas, e como eu falo, né, não é só uma. Você vai conseguir chegar num resultado muito, muito bom. E a pessoa vai olhar e dizer, não, ela não tem essa idade, né? Ela vai dizer assim, não, é só um creme que eu estou usando. Mas é isso que é a felicidade. Do que você ter que fazer aquele rosto que as pessoas vão olhar e dizer, essa aqui fez cirurgia. Não, então o melhor realmente é você ver, né? E a gente tem muitos exemplos disso, né? De pessoas que estão muito bem, independente da idade, com um rosto mais jovial, mais natural. E lembrando sempre, né? Que tem também essa questão nutricional envolvida. Porque não adianta nada, né? Alguém que está desnutrido, está desidratado, vai ter um rosto mais, o quê? Fino também, porque não vai estar com uma boa nutrição em dia. A gente sabe que tem alimentos que envelhecem, né? Os alimentos inflamatórios, eles envelhecem. O açúcar envelhece, ele glica, né? Cigarro, né? Uma coisa também que a gente tem que falar. Cigarro é poluente, sim. Toxinas que a gente tem nos alimentos, toxinas que a gente tem na água, toxinas que tem no meio ambiente. Tudo isso vai causando uma inflamação crônica e envelhecendo. O que a gente pode falar? Aí, um rosto, né? Vamos falar sobre o que é o envelhecimento. Então, a pele, ela vai ficando mais grossa, mais áspera, porque, como eu falei, a dificuldade maior com o tempo dela se regenerar, né? Porque a pele tem um turnover, ela é feita, ela é fabricada e eliminada. Como é que eu posso falar turnover? É isso, né? Uma renovação. Renovação, né? A pele vai ficando mais grossa, aí começam a aparecer as rugas, as manchas e as ruguinhas mais finas, as maiores. O osso vai diminuindo, então as estruturas que estavam fixas na parte mais superior do rosto vão caindo, a musculatura vai ficando mais flácida, vai caindo, essa pele vai caindo, a gordura vai diminuindo também, então tudo que estava aqui em cima vai descendo e acumula nessa região aqui embaixo. Então, você pode ver que ela tem mais pele nessa região, que o doutor Nil fala bulldog, né, que chama bulldog. Aí não está mostrando, por exemplo, que a ponta do nariz também vai caindo com o envelhecimento, que a ponta da orelha vai caindo, que o lábio vai aumentando, que a sobrancelha vai também caindo, principalmente a parte lateral, que há um acúmulo de pele na região da pálpebra superior, que começa a aparecer as rugas na testa, as rugas aqui no meio, no senho, né, que a gente chama, que é no meio das sobrancelhas, as ruguinhas na lateral dos olhos. Então, tudo isso, as rugas no pescoço. Então, o cirurgião plástico, ele aborda todas essas transformações que tem com o envelhecimento. Por isso que a cirurgia de lifting facial ou cirurgia de rejuvenescimento facial faz isso, traduz isso. Mas a gente também tem um outro acervo de procedimentos estéticos, de preenchimentos, principalmente de gordura, que a gente trabalha muito, que tem muita célula-tronco e ajuda a rejuvenescer. E a gente também agora cuida dos nossos pacientes através de alimentação. Então, é todo um complexo, todo um conjunto para você ter um rosto mais jovem e mais natural. É isso? Tem alguma coisa? Tem como voltar naquela foto? Eu acho interessante, fica muito claro aqui a perda de volume que a pessoa idosa vai apresentar. Não, naquela outra comparando ali. Essa. Se você observar o rosto mais jovem, é um rosto mais cheio. O rosto mais idoso é um rosto mais vazio. É um rosto que perdeu volume, né?
Então, hoje, a gente chama de enxerto de gordura ou lipofilling, né? É algo interessantíssimo, né? Praticamente hoje eu faço em todas as cirurgias de lipoaspiração, o que o pessoal chama de harmonização facial. Eu tenho feito muita harmonização facial durante a lipoaspiração, colocando a própria gordura do paciente no rosto, né? Inclusive fazendo uma coisa que o pessoal chama de rinomodelação. Eu estou fazendo rinomodelação com gordura, né? Isso não é técnica minha, óbvia, né? Isso aí já é descrito, né? Então, acho bem interessante a gente perceber nessa foto o que acontece num rosto envelhecido. Ele perde muito volume, né? Por isso da importância da gente fazer o enxerto de gordura nesses pacientes. E tem duas situações que até falando sobre isso, Dr. Pinotti, me lembrou o enxerto de gordura em lóbulo de orelha. Sim. Também. Pacientes idosos começam a ficar fininho, a gente coloca. Hoje a gordura você tem mil uma utilidades, né? Fantástico. Você consegue utilizar em várias regiões do corpo. Como é do próprio paciente, não tem rejeição, tem que ter os seus cuidados, né? Para que tenha os riscos também de infecção, de questões de acúmulo ali. Mas o que a gente pode ver? Que como ela tem elementos de células-tronco, ela ajuda também na proliferação de células que vão ajudar na pele, ajudar na vascularização. Fantástico. Então, isso são questões que já são comprovadas cientificamente, né? E eu também sou muito entusiasta dessa região, de utilizar gordura no rosto nas mais diversas áreas. Inclusive, estava se discutindo usar agora com enxertos mais profundos para estimulação periostal também e na parte muscular, guiadas por ultrassom. Então, eu acho que é uma coisa que vai vir muita novidade no futuro, mas principalmente a gente sabe que tratando o volume. E a segunda situação são pacientes pós-bariátricos, que realmente emagreceram e até falaram agora, né? A face de Ozempic. Eu ia falar isso. Por quê? Porque começa a se emagrecer e parece que ter um envelhecimento. E nada mais é do que um emagrecimento rápido, onde se diminui aquele volume e o corpo ainda não se adaptou. Então é importante também ter todo esse acompanhamento, né? Que bacana. Nós três gostamos muito de lipofilling, né? De preenchimentos com gordura. Isso é bem legal porque eu também concordo com vocês e a gente observa que realmente a face da paciente fica mais jovem. Isso. Quando a gente fala em lipofilling, preenchimento com gordura, né, é com delicadeza. Sim. Né, que a gente faz. Né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, vai ficar com aquele rosto de fofão. Não, nada disso. A gente está falando de uma coisa bem feita. Né? Um preenchimento com limitações em volume para ficar uma coisa bonita, natural, né? Porque infelizmente a gente vê uma invasão dentro da cirurgia plástica, né? E aí eu acho que para as pessoas entenderem assim, não vai ficar com nada daquela coisa de fofão, nada disso. Quando a gente fala aqui em preenchimento, é uma coisa bem natural e que dá uma diferença muito grande na face. É aquilo que faz a pessoa te olhar e falar, nossa, você tá bem, tá feliz, tá mais jovem, a pele brilha. Tá apaixonada, Tem outra foto? Aqui interessante, né, a questão da parte distal agora, né, mais na parte cervical do pescoço, né. Então, isso aí pode ser feito na cirurgia de lipoaspiração e pode ser feito na cirurgia de face, né? Eu acho muito comum, como a gente está falando, eu vou puxar aqui para a cirurgia de face. Então, quando um paciente quer fazer a cirurgia de face e tem esse pescoço mais cheinho, com certeza uma das coisas que a gente vai fazer durante a cirurgia de face é uma lipoaspiração dessa região da papada, né? E traz resultados bem interessantes, bem bonitos, quando bem feita. É interessante falar que quando se faz uma lipoaspiração dessa região da papada e também, geralmente o paciente tem a parte... A bola do Joe? Ela tem gordurinha também no rosto, aqui, né? Geralmente a pessoa tem aqui meio junto. Tem gordurinha no rosto e na papada. Então a gente faz essa lipoaspiração em toda essa região. Se a pessoa ela é jovem, tem uma pele boa, às vezes só isso já causa uma retração, porque a gente faz uma técnica para retrair a pele, tá? Mas que muitas vezes você fazendo essa lipoaspiração
promove também mais pele flácida, né? Porque tirou a gordura e a pele sobrou. E aí a gente associa com o lifting facial também. Eu acho que os colegas concordam aqui comigo. Tem casos que o paciente tem o rostinho cheinho e o que chama atenção é simplesmente a papada dele. Sim. E quando a gente simplesmente faz a cirurgia de lipoaspiração de papada, esse rosto muda. Muda. Parecendo até que a gente fez uma cirurgia na face, mas simplesmente a gente fez só uma cirurgia de lipoaspiração de papada. E outra coisa que muda muito, muito o rosto, e a gente vê aí, é o queixo, né? O queixo e o contorno da mandíbula preenchidos, o rosto muda. Olha a expressão dela nessa foto e na outra, com o queixo marcado, com o contorno de mandíbula também, que foi aumentado aí também. Dá para fazer vários procedimentos Fica muito legal simultâneos, associar. que não são muito invasivos, mas tem que ser feito com cuidado, né? Tanto essa questão da lipo, aumento do mento, que pode ser feito até com preenchimentos também, ou com avanço ósseo, ou hoje com porex também, né? Que são estruturas que a gente pode utilizar. E a definição também do ângulo da mandíbula, né? Deixando ela mais suave. Tem outra foto? Bom, eu queria passar para as perguntas, então, das pacientes. A gente está fazendo direto? O não tempo? Sei, eu não estou cuidando do tempo, 9 não. já tá. Como é que tá? A gente já tem quase 1h40. 1h40. Então vamos só para as perguntas rapidinhos aqui, só para os pacientes não ficarem sem resposta. Tudo bem? Tá. Então, vou perguntar aqui para a doutora Elódia. Doutora Elódia, a partir de que idade a pessoa pode fazer o lifting facial ou a cirurgia de pálpebra? Quem está perguntando teu nome? Eu não anotei, eu só peguei tá. as perguntas pelo Instagram aqui. Tá. Eu tenho duas depois. A partir de que idade? Bom, a indicação do lifting de face ou da blefaroplastia é quando você tem excesso de pele, independente da idade. Tem gente que tem geneticamente bastante excesso de pele mais jovem e tem gente que está mais idade aí não precisa, ainda não tem indicação. É quando tem indicação e aquilo está te prejudicando, você não está gostando do que você vê. Então, quando você tem bastante pele aqui, a gente faz a cirurgia de pálpebra superior, independente da idade, ou também o lifting de face, independentemente da idade. É claro que, por exemplo, uma senhorinha, eu já fiz muito em senhorinhas que não queriam, não tinham nenhum problema estético, não tinha nenhum almejo estético, mas que estava prejudicando a visão. Então, a gente tem indicação aí absoluta de tirar o excesso de pálpebra quando está prejudicando a visão. Mas não existe uma idade. Vocês têm idade para isso? É quando tem indicação, tem pacientes né? que são jovens e tem já excesso também, né? Acho que vai depender da insatisfação do paciente, né? Independente da idade, né? A partir do momento que ela está insatisfeita, a gente vai fazer uma avaliação, né? Se for indicado, né, uma cirurgia. É isso. E a outra pergunta que fizeram é o tempo de recuperação, tanto da cirurgia de face como a ritidoplastia, que seria o lifting facial, e o tempo de recuperação da cirurgia de pálpebra. Eu sempre gosto de falar do tempo de recuperação, é uma questão variável para cada paciente, mas a gente tem marcos, né? Eu sempre falo que a primeira semana é onde vai ficar mais inchado, então principalmente a cirurgia de pálpebra fica muitas vezes roxo. E depois vai desinchando com o passar do tempo. Então a gente considera que vai passar depois 15 dias, já está menor, 1 mês já desinchou mais, mas também vai desinchando ao longo do prazo. E da mesma maneira a face, né? A face no início que você faz também fica bem inchada. Mas depois, com o passar do tempo, 15 dias, 1 mês, já começa a desinchar mais, mas tendo o resultado final a longo prazo, né? 3 meses, 6 meses. Sim. Então, deixa eu só ver. Tem mais pergunta? Tinha uma pergunta sobre a questão de... Espera aí, deixa eu pegar só um minutinho. Associação de cirurgias na face, fazer rinoplastia junto. O que vocês acham? Doutor Pinotti. Vamos lá. Eu acho interessante isso. Por quê? Porque eu aprendi isso com um cirurgião plástico do Rio de Janeiro, que geralmente a gente vai, quando vai avaliar a face,
Se eu percebo que o paciente precisa fazer um lifting facial e pálpebra, eu vou fazer sempre as duas juntas, ou não faço nenhuma. Quando o paciente tem indicação de fazer a cirurgia de face e a gente avalia que a gente mexendo nesse nariz, ela vai ganhar em resultado, eu também indico as 3 cirurgias, né? Então eu não vejo problema nenhum em associar. Eu acho que é até mais comum, acho que praticamente de todas as cirurgias de face que eu já fiz, eu acredito que em todas eu mexi na pálpebra e todas eu associei a algum procedimento. O mais comum é a associação de lifting com pálpebra e o preenchimento de gordura, ou eu faço também o lifting de face com a cirurgia de pálpebra, mais o fenol, tudo no mesmo tempo. E quando precisa fazer alguma coisa no nariz, porque às vezes um nariz também não tão bonito, não tão harmônico, envelhece. E às vezes a gente faz uma cirurgia no nariz junto com essa e que ela ganha em muito, né, com relação ao resultado estético. Então eu acho que quando precisa a gente pode associar 1, 2, 3 cirurgias de face. Né? Não vejo problema nenhum nisso, não. Deixa eu ver se eu tenho alguma Concordo. pergunta. Tinha mais uma aqui que era sobre o tratamento da flacidez do pescoço. Doutor Elode. Eu? Tá, eu estou procurando pergunta aqui, não achei. Tratamento de flacidez do pescoço. Bom, o principal tratamento para flacidez no pescoço, quando tem bastante flacidez, no caso desse que a gente viu naquela paciente com as bandas, platismais, tudo, é o lifting de face, que a gente consegue, através dessa aplicatura que eu já disse, né, do SMAS, tudo, a gente consegue dar uma puxadinha e dar um resultado bem bacana, né? Com o lifting de face já tratar todo o pescoço junto. Mas quando é flacidez pouca, pequena, assim, a gente pode fazer botox. Botox também ele diminui, né? Retarda um pouco o envelhecimento, fazendo botox na região do pescoço, nessas regiões aqui que a gente coloca. Os peelings ajudam também. Os procedimentos estéticos, como o laser, como o body tight, o Morpheus, né? E também as estimulações de colágeno também. Tem várias substâncias que a gente pode aplicar para estimular colágeno e a própria gordura também. Então, tem vários procedimentos que a gente faz para rejuvenescimento do pescoço. Também tem os fios de tração que a gente coloca também para rejuvenescimento, que aí não tem cicatriz nenhuma, a gente consegue um bom resultado com os fios. Eu gosto também quando a paciente tem essas bandas muito marcadas, né? Que você vê que, às vezes, mesmo que você vai analisar e tem essa região aqui já sobrando, também você pode fazer aquela incisão que você vai tratar o platisma. Sim. Aí você vai fazer o fechamento da musculatura que tem abaixo da face, do pescoço, na verdade, deixando ele mais fechadinho também. E tem várias técnicas, né? Mas todas você pode fazer juntos, separadas, associar. Sim. No seu momento adequado. Eu acredito que um paciente que chega para nós já com flacidez da região do pescoço, o melhor tratamento é cirúrgico. Né? E aí envolve o que os colegas já falaram, né? Você vai dar ponto nos músculos, vai puxar tecido e tal. Eu, particularmente, eu não gosto de fio, né? Não vejo um resultado de fio chegar ao nível de um resultado de cirurgia, né? Então, acho que o melhor tratamento para flacidez de pescoço é o cirúrgico. Quando a gente tem, além da flacidez, a presença de gordura nesse pescoço, aí já é uma outra questão. Aí eu acho que daí a gente tem que fazer lipoaspiração e agora a gente pode complementar o resultado da lipoaspiração. Daí pode ser com argon, pode ser com Renuvium, pode ser com o body tight, mas aquela flacidez muito grande, na minha opinião, o melhor tratamento é cirúrgico. Estou procurando Perfeito.
pelo tempo. Tem pergunta mais para vocês? Não? Eu acho que a gente vai voltar a falar sobre face várias vezes, porque é um assunto super interessante. E como vocês viram, né, a face parece pequena, mas tem muitas cirurgias, muitos procedimentos, muita coisa. E a gente está sempre, né, procurando estar melhor, mas de uma forma bem mais natural. Acho que a gente, cada vez que a gente se encontra aqui, a gente percebe que nós pensamos mais ou menos assim, da mesma forma, né? A gente tem os mesmos cuidados com as pacientes, os mesmos conceitos, e a gente sempre almeja o melhor de uma forma bem natural. Então, quero me despedir, doutores, doutor Nívio, doutor Pinotti, agradeço muito, eu estou muito feliz de estar sempre aqui com vocês toda quinta-feira, e com vocês também. A gente sempre se encontra aqui quinta-feira, 19h30, tá? E o que vocês tiverem de pergunta, podem colocar aqui no Instagram nosso, do Plasticast, e aqui também no YouTube, que a gente responde. Foi um enorme prazer estar novamente com vocês. E sempre quando eu venho aqui, sempre é uma alegria, né? Não só pela questão de a gente ficar discutindo assuntos que são muito importantes, mas também pela nossa amizade, que a gente vai conversando e vai sempre tendo mais conhecimento e adquirindo mais essa experiência de todos os colegas. Finalizo falando que foi muito gostoso, né? Um assunto bem gostoso. Estar com vocês aqui foi muito prazeroso também. Então me despeço mandando um grande beijo para todos que nos assistiram e um grande beijo para vocês, meus amigos aqui. Então, boa noite, gente. Boa noite, doutores. Boa noite. E até a próxima quinta-feira, 19h30. Encontro vocês. Ajudem a divulgar e até lá.